Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Olá, minha gente, eu sou o Dr. Isael, estou aqui no programa O Vale em Pauta para a gente discutir ações, estratégias, discussões sobre o nosso Vale do Paraíba. Mas eu também tenho o Fala Doutor, que eu estou aqui na Band também, e esse programa eu peço para você compartilhar, para você curtir. Lá eu dou dicas de saúde, falo de minutos e gotas e pérolas importantes para que você possa crescer e melhorar a sua saúde. Então me acompanhe nas redes sociais, você pode copiar aqui minha rede social que está aqui embaixo do GC, né? E mandar uma mensagem, curtir, compartilhar e também fazer parte dessa grande rede aí que é o Fala Doutor. Mas agora nós vamos falar sobre o nosso programa O Vale em Pauta e agora eu estou aqui com Dan Ginsburg, que é o presidente do Comércio Varejista de Taubaté e região. E essa conversa é muito importante porque o Vale do Paraíba, ele tem tido uma nova conotação, uma nova roupagem agora com essa visibilização do governo atual de trazer os grandes eixos que é Rio e São Paulo através dessa comunicação, né, que ele anunciou que é o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. Isso vai beneficiar muito a integridade, a integração das cidades que ficam às margens da rodovia. Mas a gente sabe também que o comércio varejista passa por muitas dificuldades e eu quero falar um pouquinho da rodovia, mas antes de tudo eu quero iniciar falando sobre a questão que mais machuca o comércio, que é a questão de quem transita no comércio, que é a segurança. Como que o comércio varejista, na ótica do comércio varejista, ele enxerga a segurança dos municípios de uma maneira geral? Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É bom sempre bater um papo e trazer as coisas, né, importantes aqui do nosso comércio. Israel, funciona assim, né? Sem segurança, o cliente não vai fazer as compras, o comerciante, o empreendedor não investe e é um problema sério. Então, a gente vai falar mais sobre Taubaté. O sindicato está em 16 cidades aqui da nossa região. Mas como a sede é Taubaté, eu sou de Taubaté, eu tenho mais facilidade para falar da nossa cidade. A gente tem uma situação que eu chamo de A, P e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. A gente esquece um pouco que isso aconteceu, mas foi um problema muito sério. E o que acontece, né, com a maioria das cidades aqui, inclusive do nosso Vale do Paraíba? Nós tínhamos, as nossas lojas âncoras eram os bancos. Você lembra muito bem, as pessoas iam lá receber a sua aposentadoria, aquela fila enorme, tal, mas a pessoa ficava ali no centro, consumia, ia no restaurante. Os bancos estão fechando, né? O banco hoje é o nosso celular, não existe mais essa necessidade. Então a gente criou ali um vazio muito grande de gente circulando nas cidades. E Taubaté, não diferente de outras, está sofrendo esse problema. E aí, quando isso acontece, a gente tem ali os moradores de rua, acabam, né, não existe vazio, né? Então eles vão lá e acabam chegando nos lugares, assumindo, né, o lugar que era da população. Isso tem trazido inúmeros problemas, principalmente para uma cidade como Taubaté. E a gente está vendo ali, né, se deteriorar, muitas lojas fechadas, muitos pontos comerciais fechados. Não é privilégio de Taubaté, se a gente for para Guaratinguetá, outras cidades, isso é um grande problema. Então a gente, né, fomos instados, né, pelos comerciantes ali da cidade a tomar providências. Tivemos uma eleição, novo prefeito. Uma maneira, né, de começar bem foi conversando com o prefeito. Fizemos uma reunião no sindicato, 80 empresários ali do centro. A pergunta foi: quem aqui já foi roubado, já foi assaltado? Todos levantaram a mão. Que absurdo. Um verdadeiro absurdo mesmo. Então, começamos o trabalho exatamente por aí, né? Conversamos com o secretário de Segurança, com a Polícia Militar, conversamos com várias pessoas envolvidas, coronéis aposentados, tal, como é que a gente consegue resolver isso. Visitamos lá o Centro de Monitoramento de Taubaté, visitamos o Smart Sampa lá em São Paulo, conversamos com o tenente-coronel responsável pela Muralha Paulista, uma coisa extremamente interessante.
E a gente sabe que isso, a médio prazo, pode resolver o nosso problema. A tecnologia veio para ficar, né? Então, lá no Smart Sampa, por exemplo, é super interessante, né? Os casos que eles mostram lá, o assassinato lá de um ciclista, né, que mexeu muito com a população. A câmera vai e acaba pegando ali um detalhe, um boné e uma mochila do cara que deu o tiro. Ele volta dali umas 2 horas, mudou de roupa, mas o boné e a mochila eram o mesmo. Aí a câmera vai e fala, bom, é esse o cara, né? Pegaram o sujeito. Então, é a tecnologia resolvendo os nossos problemas. E a gente, obviamente, quer implantar isso, né, em Taubaté. Mas hoje o que a gente está vendo é a questão da atividade delegada. Atividade delegada, na minha opinião, é segurança na veia, né? É a polícia andando na rua, é a polícia fardada, já com armamento, com treinamento. E a gente está procurando, né, os recursos, conversando com deputados. Vamos ter agora uma reunião com o DERIT, com o secretário de Segurança, para ver se a gente consegue resolver, né, pelo menos a curto prazo, essa dor enorme que é dos empresários de Taubaté. Você não acha que com a evolução tecnológica, esse salto tecnológico, jogou, né, a população, de uma maneira geral, ela começou a ter um outro comportamento, a sociedade passa a ter um novo comportamento. Você percebe que pessoas que ficam desocupadas passou a ser uma situação bem maior, mais recente nos municípios aqui do Vale do Paraíba. A sociedade também se comportando com o e-commerce, que se tem tudo na mão, com mais facilidade, né? Ou seja, uma mudança do comportamento social. Você não acha que isso afetou diretamente afeta o comércio varejista? Não, com certeza, né? O comércio é assim, nós comerciantes, eu sempre digo que nós somos muito otimistas. Primeiro a gente compra tudo para depois vender, né? Tem que ser muito otimista para fazer isso, né? Será que vai dar certo? Será né? que vai dar certo? Será que a roupa que eu comprei do gosto? É do gosto, a moda vai ser essa? Puxa, comprei tudo marrom, mas será que o pessoal vai querer? Então é sempre um desafio, né? Um desafio. Aí vem os shoppings, né? Os shopping centers, né? Que hoje é uma realidade, né? Todas as cidades aqui do Vale, né? Pelo menos as grandes praticamente têm. E começou a trabalhar, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, né? E o comércio de rua, normalmente ali 6, 7 horas a gente encerra, né, o trabalho. Puxa, como é que nós vamos competir? Abre sábado, abre domingo, abre feriado, tal. Mas aí a gente se acomoda, né? Os shoppings conseguem ter ali o seu público, as lojas de rua conseguem ali ter o seu público. E aí vem a pandemia, o e-commerce já era uma realidade, mas ainda era muito incipiente. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode fazer nada. O que as pessoas fazem? Começam a comprar pela internet. E é muito interessante, né? É muito prático, é muito, né? Digamos assim, a experiência não é a mesma de você, obviamente, ir numa loja, conversar ali com o vendedor, experimentar ali aquele tênis, será que ficou bom, será que não ficou? A sua mulher vai lá dar um palpite, não, eu não quero branco, quero azul, né? Quem manda sempre é a mulher, né? Você entra na loja para comprar uma coisa, você sai com outra. Com outra, né? Não, e a compra por impulso é uma realidade, né? A gente precisa de gente na rua exatamente por isso, né? A pessoa sai, nem que seja para tomar um sorvete ali, para comer né, comprar um chocolate e tal. Isso é fundamental, as pessoas estarem na rua. Aí vem o e-commerce, muda completamente. E a gente está tentando se adaptar para ver como é que isso vai acontecer. Se você me perguntar o que vai acontecer, a gente não sabe, né? A gente tem feiras acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Uma feira lá do varejo que vai fazer, tem mais de 100 anos, por exemplo. Se você perguntar lá para eles para onde que nós vamos, eles também não sabem. Literalmente é uma dúvida muito grande. Vai continuar acontecendo? Eu acho que vai acontecer, né? Taubaté agora a gente vai receber a Havan,
né? O tal do velho da van está chegando lá em Taubaté, uma loja grande, onde era ali próximo do fórum e tal. Se ele está investindo ali, se ele vai pagar um aluguel lá de mais de 100 mil reais, é porque ele acredita no comércio de rua. Né? É um grande indicador. É um grande indicador. Mas ele vende também pela internet, né? Então, assim, essa coisa híbrida que é o caminho hoje. A pessoa tem que ter a loja física, tem que atender as pessoas que gostam, né, de comprar, de sentir o cheiro, né, de sentir ali, pôr a mão, né? Muita gente compra ali pelo tato, pelo olfato. É interessante essa experiência da compra. Mas tem as outras pessoas que não precisam disso, né? Principalmente a garotada, os meus filhos, os seus, por exemplo. Você fala, meu, vamos ali dar uma olhada. Pô, pai, tá aqui, ó. Tá aqui, vamos comprar aqui, já está tudo pronto. Então, assim, são outras experiências. E o que vai resultar disso é uma incógnita. Você já deu a pista aí. A próxima pergunta seria essa mesmo. O que o comércio varejista tem feito? Então, pelo que eu entendi, então, a ideia é pluralizar esse comprador, ou através do híbrido, sistema híbrido, né? Mas dando condição para que as pessoas possam migrar. Ou se quer fazer uma juventude que está mais ligada a essa questão do e-commerce, da compra virtual, que perde a condição de ter a experiência da compra, do relacional, do diálogo, de tocar a peça que está comprando, experimentar, cheirar, como você falou, e uma parte do híbrido que é as pessoas que querem manter esse relacional. Isso está bem dividido? Vocês têm essa percepção de que é um público mais jovem e um público de meia idade que tem essas tendências? É muito difícil, viu, Israel? Porque, lógico que o público mais jovem tem muito mais facilidade. Tecnologia na veia, né? Já nasce ali com o celular na mão, né? Eu brinco, eu tenho uma netinha que está fazendo 6 meses agora, e né, quando do encontro da família, toda hora, né? Tira foto, tal, não sei o quê. O celular para ela é uma coisa que vai ser extremamente normal. Eu acho que daqui 6 meses, se bobear, ela vai estar com esse celular na mão, né? Para ir para as compras, vai ser uma coisa muito natural. O pessoal mais antigo tem um pouco mais de dificuldade. Mas, de novo, a pandemia fez com que essa pessoa teve que parar de usar o banco, porque pagar as contas, né? Isso, as pessoas vão sempre fazer, né? 2 coisas na vida que vão acontecer. Vai morrer e vai pagar imposto. E vai pagar as contas. Os boletos estão sempre ali, né? E não tinha banco, né? Não podia ir, ela teve que usar, né? Então, acabou se popularizando isso. Mas a gente está num trabalho forte aqui em Taubaté, começando pela segurança, para trazer de volta a pessoa para a rua, para as pessoas poderem, né, se confraternizar. Eu acho que shows, né, eu acho que festas, eu acho que, né, esse tipo de coisa faz com que as pessoas voltem, né, para a rua. Esse convívio é fundamental, né? A gente tem perdido um pouco disso, as pessoas, né, até em casa, né, fica todo mundo ali. Se bobear, você vai no restaurante ali, tem uma mesa, tem 4 pessoas, os 4 estão no celular, né? Uma coisa meio fora da caixinha na minha concepção, né? Você está ali, você tem que conversar, bater papo, né? Jogar a conversa fora, acho que é para isso que serve esses relacionamentos. Mas estamos num momento de muita transição, né? Vamos ver grandes novidades e o comércio também está passando por isso. Então, no nosso caso lá, a gente precisa melhorar o centro da cidade, acho que todas as cidades passam por esse problema, melhorar a segurança, iluminação, tornar o ambiente muito mais agradável para que o público realmente venha. Por exemplo, uma festa de final de ano com muitas luzes, com muitas atrações, a cidade toda vai lá ver o que está acontecendo, né? Então, com isso, com certeza, né, a cidade ganha e o comércio ganha. Dan, escuta aqui, o comércio e serviços, pegando um gancho da sua resposta, é um dos maiores empregadores, para não dizer o maior, talvez seja até o maior empregador, gerador de emprego, né?
E com essa situação que nós vemos dessa competitividade do analógico com o virtual, nós sabemos que quem gera emprego paga muito imposto, não é? Não só dos encargos sociais, mas pela própria existência, imposto municipal e estadual e aí vai afora. Né? Não existe nenhum segmento ou do Sindicato do Comércio ou outros representantes de classe do comércio e serviços que faz o lobby para poder discutir essas questões de quais as vantajosidades do ponto de vista de taxas e impostos para poder se ter uma competitividade com o comércio digital? A gente tem aí, há pouco tempo foi instituído o tal do imposto das blusinhas, não sei se você lembra, né? Por conta dessa concorrência extremamente desleal desses produtos que vêm da China, que vêm de outros países. Eu sempre falei o seguinte, gente, em vez de criar um imposto, por que não tira o nosso imposto aqui? Exatamente. Né? Por que não zera o imposto do produto brasileiro? Né? Ficaria muito mais interessante, porque as pessoas reclamam, não, porque aumentou e tal. Agora, o nosso Congresso é complicado, a gente tem um governo que gasta muito, a gente tem um governo, né, perdulário, você já foi prefeito, você sabe que a cidade precisa arrecadar para, né, atender ali educação, saúde. Então, é uma conversa extremamente difícil, mas eu acho que os impostos, a tendência, inclusive com a nossa reforma tributária, é só aumentar. A gente vai sim, não existe reforma que diminui imposto, eu desconheço, né? Então, a gente realmente vai pagar mais. O que a gente precisa ser, né, aqui no Vale do Paraíba principalmente, é mais criativo. Por exemplo, o ano passado o nosso comércio aqui na região cresceu 13%. Foi o segundo maior crescimento do estado de São Paulo, só perdemos para a região de Guarulhos. As pessoas às vezes não acreditam nesses números, porque a loja dele obviamente não teve um crescimento desse tamanho. Mas a gente tem concorrência, a gente tem as vendas, né, pela internet, que a gente já falou bastante sobre isso, mas o comércio vem crescendo. Agora, o mês de maio, né, Dia das Mães, a gente deve ter um crescimento, né, o meu departamento lá de economia prevê aí 9% de aumento. Por que isso? Porque a geração de empregos tem sido positiva, tem sido muito boa, muito grande, mais gente trabalhando, mais gente podendo consumir, mais gente no mercado consumidor. A gente vive aí um problema sério, né? Que é muito estranho o que a gente está vivendo, quer dizer, você tem o Banco Central puxando o freio de mão, né, do carro ali para ele não andar, que é a elevação da taxa Selic, e você tem o governo liberando aí, mês que vem agora, amanhã, os aposentados vão receber a primeira parcela do 13º. Você tem o empréstimo consignado agora para quem é CLT. Você tem o governo jogando dinheiro para que a economia cresça. E o Banco Central puxando o freio de mão. Então, assim, uma situação, né, muito, muito complicada, sei lá o que vai acontecer. Agora, a gente aqui no Vale, a gente tem uma grande vantagem. A gente tem uma coisa que as pessoas, eu não entendo muito bem por que os prefeitos aqui não se conversam, não se entendem. A gente tem no nosso eixo aqui 12 milhões de turistas que passam aqui pela Via Dutra. Gente, é muito turista. Você vai lá para Olímpia, não sei se você já teve o prazer de conhecer. Sim, conheço a região. Vai fazer agora, o estado de São Paulo vai fazer um 5º aeroporto internacional, vai ser lá em Olímpia. Está longe de tudo. Mas acontece que lá eles montaram um sistema que tem muito turista que vai para lá. O nosso passa aqui. Dan, eu quero falar mais sobre isso com você, mas eu vou precisar chamar o intervalo comercial. O Dan, ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e nós vamos falar no próximo bloco muitas coisas, principalmente das datas comemorativas, como a expectativa, e vamos falar um pouquinho também desse assunto que é a questão de explorar melhor essa questão do turismo. A gente volta daqui a pouquinho, depois dos intervalos. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel.
Fala Doutor, com o Doutor Israel. Eu tô gordinho? Quando o assunto é perda de peso, muitos procuram na internet formas para acelerar esse processo. Uma pesquisa rápida na internet, como dietas para emagrecer, é possível encontrar inúmeros resultados. Porém, cada uma apresenta uma solução diferente. Nesse cenário, é inevitável que dúvidas apareçam e qual seguir. Conteúdos relacionados a alimentos para emagrecer, dieta do ovo, dieta da lua, tendem a atrair muitos leitores, principalmente os que buscam resultados a curto prazo. Mas esse não deve ser o foco da busca por um peso saudável. Perder peso e cuidar da saúde requer tratamento e acompanhamento médico e não soluções rápidas. E também existem N situações que podem fazer com que a pessoa fique obesa. Então, cada um tem que procurar a melhor solução com um médico competente. Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Doutor Israel. Bom, nós voltamos aqui com o Vale em Pauta. Estou aqui com o Dan, né? O Dan Ginsburg, né? Que é presidente do Comércio Varejista de Taubaté e região. E a gente está falando agora há pouco sobre a questão do turismo, né? Mas eu quero voltar, né? No preâmbulo, quando nós começamos a falar o programa, nós estávamos falando sobre essa questão da ligação e interlocução das cidades, né? Que foi anunciado agora o prolongamento da Carvalho Pinto, né? A gente fala que existe um vazio da presença do Estado, né? E você estava falando justamente isso, né? Sobre a questão de pessoas que vão para outra região, a nossa região oeste, que é rica em rodovias, e também do turismo, a região de Olímpia, entre outras regiões, que o turismo vai e não passa. Foi essa a sua expressão, né? Você não acha que tem que trazer mais representantes no Vale do Paraíba? Porque a gente vê que você percebe uma ausência de representantes legítimos, porque a pergunta que eu fiz agora há pouco para você, existe alguém que faça a interlocução do comércio varejista com relação a taxas, tributos, né? Que faça esse lobby com o governo federal, que faça esse lobby com o governo estadual, que puxe esse cabo de força, né? Para o lado do comércio varejista? Então, acho que a pergunta é até mais ampla. Eu vou abrir essa pergunta falando, você não acha que precisa de representantes legítimos do Vale do Paraíba, principalmente já que você é presidente de um sindicato aqui do Vale do Paraíba e região? Eu não tenho a menor dúvida, né? É uma região aí com 2 milhões de eleitores, né? Não ter um deputado federal, não tem um deputado estadual que é aqui de São José dos Campos, né? É um absurdo. Isso aí é uma coisa, eu não consigo, literalmente eu não consigo entender, né? As pessoas tinham que se conversar melhor. A gente tem condições aqui de ter 2 ou 3 deputados federais, de ter 4, 5 deputados estaduais, mas o voto não pode ir embora, né? O voto tem que ficar aqui, né? É muito melhor você ter alguém que a gente sabe onde mora, bater lá e falar, eu estou com esse problema, né? Do que chegar lá em Brasília, como às vezes a gente faz, né? A gente que por conta da FEComércio, por conta de várias coisas que acontecem, a gente está sempre lá em Brasília, mas as pessoas muitas vezes me perguntam, não, vamos visitar o deputado da sua terra. Não tenho. Não tem. Não tenho. Isso dá vontade de chorar, na verdade, né? É uma coisa absurda. A gente ri para não chorar. É uma coisa absurda, né? É absurdo não ter, né? E lá, você vai, vamos lá, o pessoal de Catanduva tem um representante, o pessoal de Rio Preto, o pessoal de Sorocaba, Campinas, onde você olhar que não seja o Vale do Paraíba tem os seus representantes. E a gente aqui, infelizmente, a gente não consegue. Passa a eleição, sai a eleição, a gente não consegue fazer. E a gente, obviamente, que precisa. Então, fica aqui o convite, né, de todos os nossos sindicatos, de todos os nossos associações e tal. Vai ficar atento a isso. Sentarmos, né, e falarmos, gente, como é que fica, né? Quem são os representantes que poderiam estar lá? Vamos fazer uma campanha pelo voto útil. Não que as pessoas que não sejam daqui não mereçam o nosso voto. Com certeza. Mas ajudam. Mas assim, a pessoa é lá de Campinas. E ela tem lá hoje, né, os deputados. Deputado federal, gente, para vocês terem ideia, tem 70 milhões de reais em emendas. É isso mesmo. Ele vai botar o dinheiro em Campinas ou vai botar aqui em Pinda, em Taubaté, em Guará? Ele põe a sobra só. Uma migalhazinha ali para dizer que está ajudando, gente, mas
se vocês olharem, né, as emendas que vão lá para essas cidades, assim, é uma coisa que ajuda muito a cidade, ajuda muito o prefeito e faz a diferença, né? Essa que é a realidade. A gente estava fazendo uma avaliação do mapa do DR, né? Então você percebe que na região campineira, na região sorocabana, né, todo o centro-oeste paulista, você vê um emaranhado de rodovias com presença do Estado, mas um emaranhado. E só rodovias padrão top, né, muito bem feitas, com boa qualidade, né? E aqui, quando a gente olha no Cone Leste Paulista, em toda a região de Serra, Bragantina e a região aqui do Vale do Paraíba, você olha nesse mapa, existe o oposto, um vazio da presença de rodovias, né? Que a gente pode, de forma indireta, dizer que falta o desenvolvimento. Coincidentemente, nós estamos falando por onde trafega o maior PIB, talvez, do país, aqui na Presidente Dutra. Então, é uma antítese, né? Você ter o mensageiro, né, que é a conectividade, né, nós que mostramos nas cidades que fazem conectividade entre os maiores PIBs, não ter esse olhar, esse vínculo. E você estava falando agora há pouco do turismo, né? Qual que é a solução que você acha? Você acha que é mais diálogo entre os prefeitos, já que nós não temos essa representatividade, os prefeitos se unir, como você falou, e levar essa demanda em bloco para o nosso governador? Não tenho a menor ideia, né? Eu sempre brinco que, assim, a dengue, o mosquito lá de Taubaté é o mesmo de São José, que é o mesmo de Caçapava, de Pinda, de Guará. Por que os prefeitos não sentam e falam, gente, nós vamos fazer uma propaganda para as pessoas se cuidarem das suas residências, tal, nas rádios, nas televisões, tal, mas em bloco, quer dizer, quando você negocia e você tem, sei lá, 100 mil reais para pôr na televisão, o preço é um. Se você tem 1 milhão, se você tem 2 milhões, o preço é outro. Então, por que não fazer uma propaganda, né? No caso que eu estou brincando aqui do mosquito. Uhum. Agora, podemos fazer sobre turismo, podemos fazer sobre um monte de coisa, né? O Vale aqui é uma região riquíssima, gente. Temos o turismo religioso, o turismo histórico. A Serra aqui, né? Está maravilhosa aqui, Campos do Jordão, está fazendo o dever de casa. Estão se unindo, estão fazendo aí uma Páscoa agora maravilhosa. A cidade ficou lá com os enfeites, né? Não é só final de ano, né? Então está se tornando aí uma nova Gramado aqui a nossa serra. E a gente tem o litoral norte, né? O nosso litoral aqui, né? Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, aqui é maravilhoso, né? Então, assim, os turistas vêm, mas, gente, poderia ser muito mais organizado, muito mais... E as demandas, né? Se a gente tivesse, obviamente, né, os nossos deputados aqui, lógico que fica muito mais fácil, deputado. Estamos com esse problema aqui, precisamos recapear aqui a estrada que vai para Ubatuba, precisamos melhorar a estrada. Quem que faz esse trabalho? São os deputados, né? Então, não tem a menor dúvida que isso é uma coisa que precisa ser resolvida. E a gente estamos na hora, né? Porque a eleição é o ano que vem. Bom, gente, eu fiquei por aqui com vocês, com o Dan Ginsburg, né? E muito obrigado por ter ajudado a gente a entender um pouco como que é essa dor do comércio, né? E também entender como que podemos colaborar, as forças de segurança pública, né? Os políticos, né? Como a gente pode se articular para melhorar as condições do comércio, né? Para que os comerciantes possam ter êxito, que é um setor que emprega muito. Nós agradecemos você. Dia das Mães aí está se aproximando, né? E faço votos que vocês procurem o comércio. Tem dinheiro aí liberado aí para as pessoas poderem fazer suas compras, valorizar a mamãe. E a gente vai ficando por aqui e encontra vocês no próximo sábado às 9 horas aqui na Band com um novo Em Pauta e eu estarei junto com vocês. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.